Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o técnico Leonardo Jardim teve uma grande sacada no Flamengo, porque ele é rotulado como um técnico reativo. E o Léo Ortiz deu uma entrevista ao GE em que ele fala sobre o estilo Leonardo Jardim. Claro, sobre um estilo mais vertical de jogo, mas também falando que o Flamengo vai ter a bola e, às vezes, cadenciar um pouco o jogo quando for possível. E o Léo Ortiz mostrou uma leitura de jogo muito interessante, né? Porque ele falou que o Cruzeiro do Léo Jardim jogava daquela forma, mais vertical, mais reativa, porque os times não se posicionavam com duas linhas de 4 e 2 à frente com um bloco baixo de marcação. Ou seja, o Cruzeiro tinha espaço para fazer aquilo. Contra o Flamengo, não. As equipes jogam de forma diferente, né? Ou seja, baixando o bloco de marcação, dando a bola ao Flamengo para fechar ali o entorno da área e fazer com que o Flamengo toque a bola. O estilo Leonardo Jardim não é muito esse, mas de acordo com o Léo Ortiz, será utilizado quando for pertinente. E será muito pertinente. Inclusive, isso vai se repetir por mais vezes ao longo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Ninguém vai jogar no Maracanã de peito aberto. Então esse estilo muito vertical pode ter suas complicações. E até o Léo Ortiz fala, não adianta tentar ser vertical contra time de bloco baixo, porque eles vão roubar a bola e a gente vai se cansar mais. É uma leitura muito importante. Léo Ortiz mostra que conhece também de tática e tem um entendimento de jogo muito importante. De fato, é um jogador diferenciado. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Você vai fazer o seguinte, ó. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui ao meu lado, ou então digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Pronto, os dois caminhos te levam à capa do site. E tem promoção especial para o jogaço de logo mais entre Brasil e Croácia em Orlando às 9 horas da noite no horário de Brasília. É o seguinte, você aposta R$100 com odd mínima de 3 no modelo criar aposta, ou seja, fazendo um bet builder com infinitas possibilidades na BandBet. E aí você vai ganhar uma free bet de R$30 para se continuar se divertindo no site da BandBet. Moleza, hein? Então é isso. Acesse agora o site da BandBet e participe da promoção. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então, retomando o assunto principal deste vídeo, que é Flamengo, como sempre, é uma coisa muito importante essa, ter um entendimento do adversário, né? Eu sempre falo que o técnico bom é aquele que faz duas coisas, mais ou menos, bem. Primeira delas, adaptar o jogo ao que o adversário pede, de certa forma. Ou seja, cada adversário é uma estratégia diferente, né? Eu acho isso muito importante. Até o Jorge Jesus fez isso naquele jogo célebre contra o Santos do Maracanã, vitória do Flamengo por 1-0 com o gol do Gabriel, em que ele chega para os jogadores e fala assim, hoje o Flamengo vai jogar de forma reativa. Todo mundo, como é que é? Maracanã lotado? Ele falou, não, o estilo do Santos é um, a gente vai jogar de outra forma, e deu certo, o Flamengo venceu o jogo por 1-0. Ou seja, o Jorge Jesus tinha um entendimento perfeito do contexto que aquele jogo pedia. O mesmo vale para o Leonardo Jardim. E outra coisa, técnico bom é aquele que tira o melhor dos seus jogadores, que potencializa os talentos. E me parece que o Leonardo Jardim faz isso muito bem. Só olhar o que ele fez, por exemplo, no Cruzeiro, quando ele tirou o melhor do Caio Jorge, ou no Al Hilal, time no qual ele tirou o melhor do Gomis, e outros jogadores também que atuaram, melhor dizendo, por lá. Então a gente vê coisa muito legal acontecendo nos times treinados pelo Leonardo Jardim. Não pode ter uma forma única de jogo, até porque ele vai ter que se adaptar também aos jogadores que ele utiliza. Por exemplo, quando o Pedro não jogar e o Bruno Henrique jogar, o que é uma boa notícia, a gente já fez um vídeo sobre isso, falando aqui sobre a recuperação do Bruno Henrique, que deve estar apto para a partida
contra o Bragantino na próxima quinta-feira. Bom, o Bruno Henrique pede um jogo completamente diferente do Pedro. É um jogo de mais transição. O Bruno Henrique precisa de espaço. O Bruno Henrique não é um jogador para fazer pivô. Tanto que quando fez isso, até foi mal escalado pelo Felipe Luiz, naquela partida contra o Fortaleza no Castelão, em que o Flamengo perde por 1-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi um desastre, porque ele não sabe fazer isso. Agora, quando o Flamengo for um time de transição mais rápida, sim, ele pode jogar perfeitamente nessa posição, né? Como um centroavante, sendo o cara para atacar o espaço, um jogador que tem muita profundidade, ou seja, se aproxima muito em velocidade da linha de fundo ou da meta adversária. Então, a escalação do Bruno Henrique como titular do Flamengo exige outro tipo de estratégia, né? Então, dependendo dos jogadores que ele tiver em campo, ele vai adotar estratégias diferentes. Uma coisa muito promissora foi o que ele falou também sobre o Gonçalo Plata, né? Que não vem sendo relacionado por questões disciplinares, que ele não é um centroavante, é um ponta, ou seja, vai ser escalado em determinado contexto, porque o Flamengo é um time que não necessariamente joga com pontas. Muitas vezes é um meia pelo lado direito, canhoto, caso do Lucas Paquetá, Luiz Araújo, o camarada vem para dentro e abre o corredor para a ultrapassagem do lateral. Até o BAP, né, falou sobre essa questão envolvendo o Plata, que o jogador não vai ser vendido. É muito importante isso, né? O Flamengo não precisa de dinheiro hoje. O poder de barganha do Flamengo é muito alto, né? Então, assim, o Flamengo pode perfeitamente receber uma proposta como recebeu por empréstimo do Cruzeiro. Para que vai reforçar um adversário? Vai pegar um caraminguá ali, mas o que isso vai fazer de diferença no orçamento do Flamengo ao final do ano? Lembrando que o Flamengo, no ano passado, faturou 2 bilhões e 70 milhões de reais. E o uniforme do Flamengo está valendo pouco mais de 450 milhões de reais, ou seja, é um Flamengo que tem no seu uniforme 1/4 praticamente do seu faturamento global. Veja, faturamento diferente de lucro. Isso aqui entra nos cofres do Flamengo. E claro que você tem que cortar as despesas, mas ainda assim o Flamengo hoje é um clube rentável, que dá lucro, né? E aí vai um encontro da história do estádio também, quer dizer, a gente vai criando aqui janelas para falar, né, que o estádio, nesse momento, não é uma boa para o Flamengo, de forma nenhuma. Seria um empréstimo, o Flamengo teria de pegar um empréstimo, fazer um crediário, e com as taxas de juros altíssimas embutidas, teria ali, como disse o BAP na entrevista à Flamengo TV, 2 paquetás de juros por ano. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.